Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br. Prepare-se. A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Vamos tomar um delicioso cafezinho de Minas e já voltamos, não saia daí. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. No começo da semana, eu recebi uma mensagem de um barista que mora lá no Canadá falando: você tem que ir até Guarulhos conhecer o Empório Cafezinho Caipira. E ontem eu fui conhecer e eu me apaixonei. Tem vários queijos, doces, parece que você entra no lugar, parece que você entrou em Minas. E eu trouxe café pra moer em casa. Eu tenho esse moedorzinho, eu trouxe, olha a qualidade do café. Limpo, é grão, só grão. O pão de queijo, fabricação própria também, é maravilhoso, porque você vê o queijo, é bem queijudo mesmo. Ovos de pata, eu tô apaixonada. Eu vou deixar aqui o contato deles, é muito pertinho, vale a pena o passeio. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Guaru Agora. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele está presente e também como fotógrafo em muitos eventos da cidade. E ele está também inserido no cenário cultural e político da cidade. Tenho o prazer de receber hoje mais uma vez, aqui no nosso programa, o Lúcio Rachioca. Seja bem-vindo, Lúcio. Boa tarde, pessoal. Lúcio Rachioca, do programa Guaru Agora. E olha que interessante, eu estive com a Luciene Bruno, faz o quê? Uns 3 anos? 4? 3 anos. Foi antes da pandemia. Foi em 2018, acredito. Isso, já faz algum tempo. E o interessante é reencontrar depois da pandemia, é muito gratificante. Sim. Um prazer ter você aqui, Lúcio. E a gente quer saber de você. Quer saber um pouco mais sobre a sua carreira, o que você anda fazendo, e contar um pouquinho sobre a sua história. Você é aqui mesmo, de Guarulhos? Sim, eu sou guarulhense de coração e de alma. Nasci no Paraná, mas não lembro nada da minha cidade, que se chama Terra Rica. E na cidade que eu conheci depois de adulto, não tenho nenhuma referência a dar, porque eu não lembro de nada. Mas, em todo caso, nascido no Paraná, mas sou guarulhense de coração. Como eu falo, eu moro em Guarulhos, que é feia pra Carulhos, mas, querendo ou não, é um de coração. Fazer o quê? Acontece com todo mundo. Me fala um pouquinho mais a respeito aí também da sua função dentro da cultura. Na última entrevista também, gente, ele contou pra gente um pouquinho mais disso, né? Sobre a cultura na cidade, como ele está inserido em projetos sociais. E eu queria saber, Lúcio, como está aí essa questão aí na sua vida da carreira, dos eventos sociais. Atualmente eu estou agente cultural, inclusive eu tenho uma raridade na minha mão, que querendo ou não, é o James Hilton Kutzka. Ele é um autor de vários livros interessantes, em especial eu estou assim de olho no relançamento do Eu e as Barbies, porque ele como publicitário trabalhou com as Barbies no Chile. E nós vamos tentar praticamente replicar esse desfile lá para o mês de setembro. Espero, né? A gente vive disso, de esperanças, né? Se não fosse assim, a gente estava ferrado nesse país todo, né? Uhum. Esperança é o que move, faz com que a gente acredite no dia de amanhã, não é assim? Lúcio, eu queria que você contasse para a gente agora a respeito da sua opinião sobre a comunicação hoje. Nós sabemos que hoje a comunicação é muito instantânea, existem muitos digitais influencers atualmente. Então, eu queria que você desse a sua opinião a respeito hoje da comunicação, a respeito da internet e dessas novas celebridades que estão aí na mídia e que, como você sabe, elas têm às vezes muito conteúdo para passar para a gente e às vezes nem tanto assim. O que você acha? Eu vejo por mim. Ultimamente eu estou tão exigente em relação ao que eu vejo, que quando eu realmente vejo algumas coisas que me desagradam, eu simplesmente
eu anulo, não existe mais na minha vida. E assim são os TikTokers e também os YouTubers. Aqueles que de repente começam a falar muita groselha, eu não assisto mais. Porque passa a ser uma perda de tempo. Você tem que gastar bem o seu tempo, porque a vida é curta demais para você ficar perdendo tempo com um monte de baboseira. E isso nós temos na comunicação de um modo geral. Desde a TV aberta, em todos os lugares você vê coisas que realmente não interessam a ninguém. Então, praticamente, se você viver de notícias falsas, você está perdido. E acontece isso no mundo digital sim. Tanto youtubers, tiktokers e um monte de vídeo que de repente nem devia estar passando. Mas acontece. E para gente que tem uma certa maturidade, no meu caso, por exemplo, eu consigo selecionar. Mas eu me preocupo sim com a nova geração, que de repente acha que tudo que é moda, tudo que é bonitinho é certo. E na realidade é um modismo passageiro. Eles só vão perceber isso daqui a um tempo. Isso é grave. E fala pra gente, você já pensou em produzir conteúdos exclusivos sobre algum assunto? Você já pensou em talvez virar um TikToker, um digital influencer? Não, nunca pensei em virar TikToker ou digital influencer, mas eu vivo em função do que acontece à minha volta. Então percebo muitas pessoas interessantes, eu conheço muita gente que poderia virar TikTokers e YouTubers. E até aconselho, gente, por que você não arrisca? E é bem isso. Para você virar um youtuber, você tem que entender do que você fala e realmente passar uma mensagem positiva. Porque se você perder o seu tempo quebrando coisas para conseguir uns OKs, né? Como é que é o nome? Na verdade, curtidas, As né? curtidas é desnecessário, porque curtidas também é uma coisa bem estranha, porque tem gente que paga para ser curtido. Seguidores também, né? Compra seguidores, tem sorteio para você aumentar a sua, digamos assim, ela é especialista. Sim, a visibilidade. A visibilidade, né? Então não adianta. Então você conseguir na raça, pode ser que demore um pouco, mas quando você tem um conteúdo legal, eu acho que a consequência é isso, né? Você conseguir fazer sucesso. É bem isso. Verdade. E assim, nós estamos passando por um processo político, né, bastante significativo no Brasil. Nós tivemos essa troca de governo. Então nós temos aí um novo governo, temos uma nova visão, né, ideologias e tudo mais. E eu queria saber de você, como você vê o cenário hoje político de Guarulhos, né, esse cenário da atualidade que tem algumas coisas muito particulares, mas o que você acha desse cenário hoje? Eu acho que a política é um mundo tão complicado, no meu entender, que quem entra na vida da estrada sinuosa da política tem que ter um pensamento diferente do meu. No meu caso, muitas coisas eu sou contra o que os políticos fazem, mas também entendo que eles dependem, por exemplo, do presidente do seu partido. Então, querendo ou não, você quer ser político, mas de repente você tem que ter pelo menos 3 requisitos. Muito dinheiro, cara de pau e disponibilidade para ser, praticamente, para você ser saco de pancada. Aí sim, eu acho que dá para ser político. Porque vão falar bem ou mal, querendo ou não, dependendo do que você faz. E normalmente, quem sobe para a política, normalmente são pessoas que querem ganhar dinheiro só. Infelizmente é isso. Então, fazer pelos outros eu acho muito pouco. E o que acontece? Todos os anos de eleição é a mesma coisa. Acontece, por exemplo, daqui um tempinho vai aparecer um monte de candidatos, tanto para prefeito como vereadores. Mas esse ano, até o final, você vê. Se você encontrar com eles na rua, eles nem vão olhar para a tua cara. E acontece isso antecipadamente. Se você quer ser um candidato, comece a fazer as coisas agora. Então o pessoal pensa assim, você é líder de comunidade. Mas na realidade não é ser líder de comunidade para ajudar a comunidade. É visando que se um dia for candidato, ele tem eleitores. É isso. Isso daí eu acho muito, muito falso, mas tudo bem, né? É aqueles caminhos sinuosos que cada um escolhe para ser político. Então acho que está valendo. E você já pensou em ser político, ser vereador da cidade, talvez? O que você acha? De jeito nenhum. Não levo jeito para isso. Como eu falei, eu não consigo pensar em ser político, porque querendo ou não, eu não sei mentir. Começa por aí. Então, de repente, entrar numa situação onde eu sou obrigado a fazer coisas que eu não quero, não acho legal, não. Então, mesmo limitado financeiramente, eu não dependo de ninguém nesse sentido. Então, eu nunca vou fazer uma coisa
que de repente contraria os meus valores. E o político tem que entrar para fazer de tudo um pouquinho, ou do bem ou do mal. Esse é o problema. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. E conta pra gente, desde a última vez que a gente se viu, né, o Lúcio já esteve aqui, até hoje é muito importante, muito especial para mim, porque o Lúcio foi meu primeiro entrevistado aqui no Guaru Agora, trouxe muita sorte aí, né, pro programa, pra minha carreira, e eu queria saber do Lúcio, o que você acha e o que mudou aí no Guaru Agora nesse tempo todo, nesses 3 anos? O que você acha dessa transformação do programa? Vamos tomar um delicioso cafezinho de Minas e já voltamos, não saia daí. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. No começo da semana, eu recebi uma mensagem de um barista que mora lá no Canadá falando: você tem que ir até Guarulhos conhecer o Empório Cafezinho Caipira. E ontem eu fui conhecer e eu me apaixonei. Tem vários queijos, doces, parece que você entra no lugar, parece que você entrou em Minas. E eu trouxe café pra moer em casa. Eu tenho esse moedorzinho, eu trouxe, olha a qualidade do café. Limpo, é grão, só grão. O pão de queijo, fabricação própria também, é maravilhoso, porque você vê o queijo, é bem queijudo mesmo. Ovos de pata, eu tô apaixonada. Eu vou deixar aqui o contato deles, é muito pertinho, muito pertinho. Vale a pena o passeio. Eu acho que o programa está amadurecendo ainda, né? Então, apesar do nome, de confiança, de credibilidade já existir, ele está tentando, se adaptando aos novos tempos. Como a mídia antiga já está indo né? Desaparecendo, como a mídia tradicional praticamente está ultrapassada, eu acho que os novos veículos que nós estamos tentando fazer, podcast, web, eu acho que é o canal mesmo. Porque além de conseguir nichos de vários nichos, eu acho que é interessante. E fala pra mim o seguinte, tá? Aqui em Guarulhos, nós temos, claro, vários projetos, tanto sociais como culturais. Você acha que esses projetos, eles estão suprindo a demanda da cidade? Por exemplo, na cultura, você acha que está sendo feito o mais importante, que é investir na cultura, e a gente tem um cenário cultural muito melhor? Olha, ultimamente, tanto a prefeitura como os particulares estão trabalhando muito melhor do que antes. Só tem um detalhe, eu acho que Guarulhos peca na comunicação. O que acontece num determinado bairro, o outro não sabe. Esse é o problema. Então, se existe umas peças teatrais ou qualquer atividade artística, é praticamente as mesmas pessoas que vão. São as mesmas pessoas que organizam e os resultados é sempre o mesmo. Partes que deveriam se interessar de outros bairros não participam. Assim, é o que eu vejo, né? De repente, eu sei no sentido de você ir num evento e de repente não ser nada daquilo que você imagina. Eu vou muito em evento cosplay. E o que eu percebi também é quando eles soltam o fly, quando eles fazem a chamada, é muito bonito. Só que quando você vai no evento, não tem nada daquilo. Esse é o problema. Credibilidade. Então eu acho que as pessoas que procuram boas coisas de qualidade, o Guarulhos já está difícil. As pessoas não acreditam mais nos eventos de Guarulhos. Então a gente está aí como prova as festas tradicionais, por exemplo, Bom Sucesso. Por exemplo, tenho a Romaria já há mais de 18 anos, que acontece numa pracinha lá no Inocop, que os habitantes de lá não sabem. Então, se o próprio habitante não sabe o que acontece há 18 anos no seu quintal, imagina o resto da cidade, que é grande pra caramba. E assim, projetos sociais, nós temos alguns aqui na cidade e a gente vê que ainda falta se fazer muita coisa. Você tem algum projeto social assim que você vê como exemplo aqui na cidade? Olha, sinceramente, está difícil, porque eu assisto alguns eventos, mas é aquele tal negócio, traz uma minoria ainda, apesar de tudo. Guarulhos é tão grande, tão vasto, que eu acho que não abrange todas as pessoas de todos os bairros. Normalmente, o que acontece? Quando você direciona uma produção
que é muito difícil ter uma produção guarulhense, realmente não dá em nada. Existia um filme que foi rodado no bairro dos Pimentas, isso uns 6, 7 anos atrás. Ninguém soube como é que fica. Então, se você faz algumas atividades lá e ninguém fica sabendo, o problema é de comunicação, não é? Verdade, é o que eu acho. Lúcio, a comunicação é bastante complicada, né? Principalmente numa cidade tão grande quanto Guarulhos. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, durante todo esse tempo, todos os eventos que você participa, tem algum evento que marcou para você na sua vida, assim? Na cidade de Guarulhos? Isso. Olha, eu gosto muito do que acontece no Adamastor, no Festival de Anime, que pelo menos traz uma multidão, quase 17 mil pessoas em 2 dias. Eu acho interessante porque, apesar de não ter tantos incentivos como merecia esse evento traz muitas pessoas. Eu sei porque, quando eu vou em eventos fora de Guarulhos e estou na minha cidade, eu encontro pessoas de Campinas, de Extrema, de vários lugares, Minas, né? Minas, aqui no estado de São Paulo. Então vem pessoas de longe para um evento em Guarulhos. E praticamente os guarulhenses nem sabem que existe esse evento. Mas eu gosto muito. Se chama Guarulhos Anime Festival. Gosto muito mesmo. Que bacana. Então, quando estiver, avise a gente que o Guaru agora vai fazer Com questão certeza. de acompanhar o evento. E me conta o nosso diretor já está fazendo assim, a gente vai. E me fala uma coisa, gente, Lúcio, tem algum aí projeto que você tem em mente, que você pode dar uma adiantada pra gente que você está aí em vista? Eu tenho alguns projetos, mas como ainda estou implantando, eu nem consultei as pessoas que eu gostaria de participar no projeto, aí fica meio difícil. Mas eu posso dar uma dica, uma antologia só com homens. Então, nós vamos tentar lançar essa antologia só com homens. São homens escolhidos a dedo para que eles participem de um livro, praticamente, que já está todo preparado. Inclusive a editora, inclusive o financiamento, tudo isso está certinho. A pessoa vai participar simplesmente por convites, né? Então, vamos ver no que vai dar. Então, é uma antologia, é isso? Sim. Só para homens? Sim. Já tem data já de publicação ainda não? Olha, praticamente vai depender de cada um deles, porque serão convidados algumas celebridades, autoridades e personalidades. E essas pessoas vão colaborar, né, com a sua, digamos, a sua crônica, o seu pensamento, e vamos ver no que vai dar. Bacana, Lúcia, até porque a literatura hoje em dia ela tem que ser realmente mais estimulada e ter aí mais nomes para que a gente possa acompanhar com mais afinco. Tem alguém na literatura hoje que te inspira? Sim, ele se chama James Hilton Kutzka. Ele tem vários livros, inclusive estamos trabalhando para ser relançados, né? Vários livros dele. E eu acho que é legal porque Guarulhos tem mais um detalhe. O prêmio Jovens Estudantes, Jovens Escritores, é o maior prêmio estudantil e é guarulhense. Existe o Prêmio Guarulhos de Literatura, do escritor Auriel Filho. É muito bom essa premiação, mas devido ao problema de Covid e tudo mais, 2 anos parados, nós tivemos um certo problema. Mas eu acho que o ano que vem ele retorna. Provavelmente, ou se não, esse ano mesmo, né? E Lúcio, fala pra gente, você tem acompanhado o cinema, o que você tem achado das últimas obras lançadas? Que eu vejo que você realmente curte muito anime. Só que assim, a questão é que a gente tem muito filme de super-herói, por exemplo, né? Lacradores. Né? Realmente, os gibis, eles trazem pra gente histórias magníficas e tem produções aí cinematográficas incríveis. Mas assim, atualmente, o que você está achando dessas produções e se tem alguma em especial que você curte? Eu acho que as produções estão tão estranhas ultimamente, tanto que dá em resultados como de bilheteria, são um maior fracasso. Então eles mudam o personagem em si para tentar lacrar, como dizem. Eu vejo os irmãos, né? O Gabriel e o André Alba. Eu acho legal, eles falam exatamente sobre essas produções desses filmes e falando sobre a lacração, né? Pessoas que lacram para tentar agradar uma minoria, o que não está certo. Tanto que eles mudam o perfil do personagem, o sexo do personagem e é um maior fracasso de bilheteria.
Então, na real, a gente tem que começar a repensar o que é cultura, porque ultimamente está meio difícil. E eu acho que vai piorar durante um tempinho, até que as pessoas mesmo falam, opa, está na hora de mudar tudo isso. As pessoas mesmo falam, opa, está na hora de mudar tudo isso. Porque está cada dia pior. Até porque, né, Lúcio, não sei se você concorda comigo nesse sentido, mas existem muitos filmes que têm produções magníficas a respeito de efeitos visuais, mas realmente a questão da cultura vai muito além disso, da arte, né? Então não tem essa questão da valorização, às vezes, de uma arte como uma pintura, obras, museu. Como você vê essa questão da desvalorização da cultura em si, por exemplo, museus, obras de arte, que também são bacanas. Tudo isso está ligado à educação. O problema nosso está sendo a educação. O que nós aprendemos na televisão, o que nós lemos no jornal, o que nós ouvimos na rádio, é isso que dá a base da nossa educação. Se a nossa educação está cada dia pior, a consequência é isso mesmo. Filme ruim, peça ruim. Tem peças que valem 5 milhões, sei lá, na produção, e de repente dois dias de peça. Você vai assistir uma peça que vale muito, mas você chegando lá, você paga uma fortuna e não é tudo isso não. Aí de repente nem aconteceu, né? Mas o que acontece é isso, você tem uma educação ruim porque tem um investimento pior, né? As pessoas investem muito em coisas desnecessárias. Olha que coisa legal, na Covid eu percebi uma coisa, eu não necessito de festa, eu não necessito de agitação, eu não necessito nem do carnaval, mas como está aí, a gente vai, respeita. Mas o que acontece? Tudo exige qualidade. Então, para você ir no evento, para você sentir vergonha alheia, eu não vou não. E você sabe que agora a Lei Rouanet pode ser que ela volte, né? O presidente ele pode voltar com essa lei e beneficiar a cultura. O que você acha dessa lei? Você acha que realmente beneficia? Você acha que algumas pessoas exploram esses valores que são destinados à cultura para outros fins? O que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, como eu falei, a informação está na base da nossa educação. E a respeito de uma lei como a Lei Rouanet, vai depender do ministro que vai coordenar e da sua equipe. O que não funciona muito. Não acredito que vai melhorar. Muito pelo contrário, vai piorar e vai ser distribuído para um monte de gente que não tem necessidade. Então, se você tem uma cidade do interior que tem uma banda, por exemplo, há muito tempo precisando de 10 mil, para essas pessoas não vai chegar. Infelizmente. Tem artistas que instrumental. Sim. O cara que toca de tudo, o cara é bom pra caramba, mas para ele nunca vai chegar. Por quê? Ele não tem um nome conhecido, ele não faz parte de uma emissora de TV. Esse é o problema, entendeu? Realmente, né, as pessoas mais conhecidas que já têm um nome na mídia, elas conseguem com mais facilidade esse tipo de lei, a gente bem sabe disso. E tem pessoas que já têm, né, como você mesmo diz, já tem esse gabarito todo, tem um currículo vasto e não consegue. Isso daí é muito triste, infelizmente, no nosso país. E a respeito da música, assim, quem hoje te inspira musicalmente? Nós estamos aí com um novo cenário musical também, né? Algumas pessoas até criticam, tem muito a Anitta hoje no cenário pop nacional, internacional, tem outras artistas fazendo sucesso. Mas, assim, quem te inspira hoje, quem não te inspira hoje, por exemplo? Alguns nomes que você mencionou, eu nem sei quem são, mas em todo caso, o que acontece comigo? Eu ouço muito instrumental, acho legal, sabe? Gosto muito de músicas clássicas, apesar de tudo. Mas eu sou eclético, ouço tudo que é possível, acho legal e não tenho uma preferência nacional, não tenho uma preferência internacional, não tenho uma preferência. Mas eu tenho músicas que me lembram o passado, que faz parte de mim. Artistas famosos ou não. Tem algum que você possa citar? Tem. Tem aquela... Imagina, é sempre assim, você fala, tem um monte, na hora de falar não tem. Não, tenho sim. Eu adoro Poanca, adoro músicas italianas, adoro todo tipo de música que você imagina, mas para cantar não vai dar. E para lembrar eu teria uma lista enorme. Então, realmente, eu gosto de músicas boas, aquelas que tinham conteúdo. Ultimamente você ouve, qualquer pessoa faz música ultimamente e tem espaço, esse é o problema. Adoro o Irvolo, eles vieram para São Paulo, vieram para o Brasil. Eu nem soube, eu soube depois que eles foram embora. Nem sei se foram embora. Mas o que acontece? Eu acompanho, no caso deles, já há uns 10 anos.
desde quando o Piero Baroni era moleque, né? E eles tinham um programa chamado Ti lascio una canzone, que passava de madrugada aqui no Brasil. E eu assisti às 2 horas da manhã o trabalho dessa molecada, que cresceu e hoje eles são ídolo. Então, para mim, eu tenho um carinho muito especial por eles. Adoro artistas que aparecem e de repente você fala, pô, como é que pode cantar tanto assim, né? E tenho vários. E alguns eu não sei nem o nome, mas ouço e curto. Tá tudo bem. Vamos tomar um delicioso cafezinho de Minas e já voltamos. Não saia daí. No começo da semana, eu recebi uma mensagem de um barista que mora lá no Canadá falando: você tem que ir até Guarulhos conhecer o Empório Cafezinho Caipira. E ontem eu fui conhecer e eu me apaixonei. Tem vários queijos, doces, parece que você entra no lugar, parece que você entrou em Minas. E eu trouxe café pra moer em casa. Eu tenho esse moedorzinho, eu trouxe, olha a qualidade do café. Limpo, limpo, é grão, só grão. O pão de queijo, fabricação própria também, é maravilhoso, porque você vê o queijo, é bem queijudo mesmo. Ovos de pata, eu tô apaixonada. Eu vou deixar aqui o contato deles, é muito pertinho, muito pertinho. Vale a pena o passeio. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é muito interessante rever a Luciane Bruno. E o interessante, ela praticamente estreou, né? Sim, estreamos Foi muito juntos. interessante estar de volta ao Guaru agora, depois de alguns anos. Achei muito, muito, muito bom. Obrigado, hein, pelo convite. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre.